É uma criança de 10 anos que vai passar 14 dias com seu pai pela primeira vez nesses 10 anos. Somente os dois vivendo uma rotina de dia a dia por 14 dias ininterruptos. Meu nome é Daniel Alex, essa história aconteceu comigo. Eu tenho uma filha de 10 anos, sou divorciado da mãe dela. E a Manu veio passar 14 dias comigo, já que a mãe foi fazer um trabalho fora de Belo Horizonte. Nós temos guarda compartilhada, a Manu passa de 2 a 4 dias por semana comigo, mais 14 dias nesses 10 anos, nós nunca passamos somente nós dois todo esse tempo. Bom, foi uma oportunidade incrível de viver a realidade das mulheres no dia a dia, cuidando de carreira, de filhos e da casa. Primeiramente, eu percebi que a Manuela consumia aproximadamente de 5 a 6 horas do meu dia, porque eu levo na escola, faço almoço, cuido do almoço, cuido da janta, cuido do uniforme, cuido do para casa, cuido do que vai ler, cuido do que vai ver no celular, ainda cuido do entretenimento, o que vai distraí-la, como que eu vou produzir algum tipo de entretenimento para ela, porque é importante para a criança. Esse tempo do meu dia fez total diferença nesses 14 dias, porque eu não tinha essa agenda por causa dos meus compromissos, por causa dos meus resultados financeiros. E coincidentemente, o meu trabalho, como eu sou hoje um profissional da área de comunicação, então eu ajudo as empresas a venderem mais, a fazer mais negócios e construir uma marca, eu percebi que ter tido essa oportunidade de estudar sobre a realidade da mulher tão de perto e de perceber essa realidade tão de perto foi muito importante para um exercício de empatia um pouco mais profundo. Segundo os dados do Monitor Global de Empreendedorismo, o GEM, as mulheres têm até 40% a menos de energia para desenvolver sua carreira e seu negócio. Isso faz com que ela tenha menos acesso à tecnologia e desenvolvimento de processos. No final das contas, quando essa mulher chega no sistema bancário para poder contrair um empréstimo, para poder investir no seu negócio, o sistema financeiro entende que essa mulher tem menos controles, menos processos e menos tecnologia, o que faz o sistema financeiro emprestar menos dinheiro para essa mulher, com uma taxa de juros ainda maior para essa mulher. Em comparação aos homens, a dedicação no seu próprio negócio chega a ser uma relação comparada do homem com as mulheres dedicam até 40% menos de energia no seu negócio em função dessa jornada dupla de trabalho e às vezes até tripla, porque tem que estudar, cuidar da casa dos filhos e trabalhar. Então, no dia a dia, na prática falando, a mulher precisa gastar um volume de horas cuidando dessas outras pautas, além de cuidar dela mesma. Então, esse desafio para a mulher eu pude vivenciar esses dias. Então, eu precisei começar a acordar de madrugada, comecei a precisar de mais ajuda de pessoas. E se essa mulher não tem recurso para trazer uma babá, uma assistente dentro de casa, essa realidade vai ficando cada vez mais difícil, o que me fez olhar para as mulheres de uma maneira um pouco mais, ainda mais, com mais admiração e com mais sensibilidade, porque para o homem, o trabalho dele com essa ideia de que ele vem trazer o recurso, e cada vez mais para os homens, principalmente das classes sociais que tem menos performance financeira, eles vão ficando cada vez mais dedicados a essa realidade do trabalho, e essas outras pautas ficam por conta da mulher. E a mulher ainda, além de ter cuidado dessas pautas, ela tem sido fundamental no complemento da renda. A convite da Yara e da Renata, nós fizemos um trabalho, estamos desenvolvendo um trabalho juntos incrível, que acabou coincidindo que na reta final das definições finais desse projeto, eu tive essa oportunidade de ver isso. Mas o fato é esse: a mulher, é muito duro para a mulher ter que, literalmente, ter que cuidar dessas outras pautas e ainda dar conta de fazer um dinheiro extra, cuidar do seu próprio negócio, cuidar da sua própria carreira. E eu entendo que a importância de que essas mulheres, principalmente as mulheres empreendedoras, sejam apoiadas em todos os sentidos para que esse gap possa ser diminuído e elas possam ter um pouco mais de satisfação, de prazer e um pouco mais de alívio, de atenuar um pouco desse peso que existe sobre as costas da mulher. Isso considerando uma realidade de uma casa que tem um casamento, uma união estável nesse sentido, considerando que
os números, os índices de mulheres que educam e criam seus filhos sozinhos também é um número alarmante. Então essa mulher acaba também tendo que realmente ter que se virar nos 30 para poder conseguir dar conta, né, de toda essa realidade com qualidade de vida, com felicidade. Eu acho que é uma oportunidade de a gente discutir sobre como a gente pode fazer com que as mulheres possam ter uma carreira um pouco mais próspera, um pouco com mais resultados, com mais apoio, e acredito muito que isso é possível através de, com muita inteligência, com muita dedicação, é muito possível, e através do digital também isso se torna uma possibilidade ainda maior. Bom, então eu acho que as mulheres merecem esse apoio, merecem nosso olhar atencioso para ajudá-las no desenvolvimento de suas carreiras, de seus negócios. E o final dessa história você vai saber daqui a pouco. É isso aí. Até logo. Eu não sei você, mas eu cheguei a me emocionar com esse relato do Daniel. Ele que teve uma experiência de apenas 14 dias do que as mulheres vivem por toda uma vida. Nós que equilibramos tantos pratinhos, somos o grande apoio em casa para a família, para os filhos, para os maridos, e que hoje, mais do que nunca, também contribuímos com a renda em casa. Fácil? Não é. E mais do que isso, nós buscamos por sentido, por satisfação. E chegou a hora da gente olhar para isso. E a hora é agora, nesse workshop completo. A gente vai ter formulações cosméticas, prática, técnica, mas não deixaremos de lado tantos outros aspectos que precisamos acolher, olhar para a realidade e fazer diferente. E também, claro, nos apoiarmos. E a essência de tudo isso está bem resumida nessa reflexão que eu quero compartilhar aqui com você. Veja só, existe um sucesso que antecede aquele que fica evidente para o mundo. É o sucesso que acontece dentro de nós. E ao longo desse workshop, nascerá um novo caminho para você. E ao final, você vai poder acompanhar o resultado desse trabalho que o Daniel mencionou. Se você ainda não me conhece, meu nome é Renata Franco, eu sou engenheira química, mestre em sustentabilidade e fundadora da Cosme, o maior ecossistema de Clean Beauty da América Latina. Nós contribuímos para um mercado de cosméticos mais consciente, com mais criatividade, com mais satisfação, com mais arte, como eu gosto de trazer essa abordagem, de juntar a cosmetologia, a técnica, com essa arte da criação que você vai poder acompanhar. Você vai poder ver na prática isso aqui acontecendo, né? E você vai ter uma semana completa para poder se envolver, se entregar e abrir o olhar para uma nova oportunidade que se abre num novo universo e conceito de trabalho. Nós somos uma escola da nova economia, super criativa e acolhedora. E para a gente alinhar bem aqui as expectativas, esse workshop será um curso intensivo para você que quer olhar para a sua carreira com mais satisfação, você que quer mudança em relação ao que vive hoje e quer se envolver no mercado de cosméticos naturais e, quem sabe, criar sua marca se for o seu desejo. E para atendermos essa expectativa, nessa aula de hoje, né, a aula 1 de 3, eu vou falar sobre o sonho, a química da transformação da sua carreira. Como você pode transformar a sua carreira em uma experiência prazerosa através do mercado de cosméticos naturais, com mais brilho nos olhos e mais resultados. Inclusive, olha só, não é por acaso que a gente recebe tantos feedbacks que convergem para o mesmo ponto. Ter a Cosme como um divisor de águas e como uma forma de ressignificar a vida das nossas alunas, e eu espero que seja assim com a sua também. Mas eu faço questão de compartilhar, vou ler brevemente, se você tiver interesse, você pode pausar aqui para ler por completo, mas vou ler trechos aqui só para te mostrar como que não é uma mera coincidência, até os mesmos termos se coincidem, né? Essa aluna, que conta aqui um pouco da história dela, e fala que gostaria de dizer que a Cosme ressignificou minha vida. Fui mãe e dona de casa full time. Encontrei vocês num momento que precisava me dedicar a algo só meu. E vocês apareceram no momento exato. Obrigada por tanto empenho e amor pelo que fazem. É contagiante. Outros aqui também. A Cosme está ressignificando a minha vida. Obrigada por tanto, meninas.
A Ana Carla fala aqui também, graças a Deus consegui, estou dentro, sei que será um divisor de águas na minha vida. Há tempo sonhava em poder entrar na Cosme. Veja como que os termos mesmo se coincidem, né? Essa outra aluna falou que compartilhou com o marido dela e que ela refletia sobre isso, né? Que precisava encontrar algo que fizesse ela acordar todos os dias. E ela começou o curso, falou quão rico eram as formulações, as informações, e ela tem graduação em administração e o marido em engenharia química. E, para surpresa dela, ele mesmo se empolgou também. Então, aqui eu vou dar uma abordagem para esse contexto do mercado de trabalho feminino, mas a gente vê aqui também alguns homens que se empolgam, que se envolvem, e ele aqui, no caso, maratonou todo o curso. Então, é super legal também mostrar essa abordagem. Essa outra aluna, que é farmacêutica há 22 anos, e aí aqui, como é uma mensagem muito extensa, vou me atentar aqui para o final, né? Que ela fala que vendo o curso, ela sentiu que poderia se especializar mais nessa área, né, da cosmetologia, para o benefício próprio e também para ter uma fonte de renda, e de uma forma que ela ama e identifica muito. Então, será um recomeço e um divisor de águas na vida dela. Enfim, então, é muito interessante ver como todos esses aspectos se convergem por uma percepção dos alunos muito similar, né? Essa outra aluna, que é angolana, né, e mandou essa mensagem aqui para agradecer pelo curso, que foi um divisor de águas na vida dela e na carreira dela, né, que hoje ela tem a linha de cosméticos capilares infantis, que usa no Centro de Terapia Capilar Infantil que ela tem. Tenho ainda muitos projetos relacionados a outras linhas, porque formular tornou-se uma paixão. E é sobre isso que eu vou abordar aqui hoje. Gostaria de participar da vitrine e poder partilhar a minha história com a comunidade. Então, é sobre isso, né? E ao longo aqui de todo o workshop, você vai ver todos esses aspectos sendo abordados. Na aula 2, você vai poder conhecer as ferramentas essenciais e os maiores erros para você não cometê-los, né? Então, aprendendo essas ferramentas e técnicas que são indispensáveis para criar cosméticos naturais de alta performance, você vai, né, poder pôr na prática isso e vai poder se antecipar em relação aos erros que nós já temos mapeados aqui pela nossa experiência em lidar com isso, e sabendo deles, você vai poder acelerar o seu percurso e, claro, os seus resultados. E na aula 3, é a aula que você vai ter o plano prático e a aplicação para um cosmético de alta performance com a prática, o passo a passo da nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, que é uma máscara em gel anti-envelhecimento que forma uma película durante a noite para entregar os ativos para uma pele mais jovem, mais saudável, mais radiante e viçosa, e que conta com as tecnologias de última geração, né, as últimas tendências do mercado de cosméticos. Então, tá claro aqui, né, alinhamos as expectativas e tá muito claro o que você vai poder ter aqui nesse workshop. Então, você vai ter essa oportunidade de trazer uma união do trabalho a uma atividade que pode ser rentável e também muito prazerosa. Os depoimentos estão aí comprovando muito isso, né? Com um olhar mais leve, um olhar mais criativo e direcionado para o mercado de cosméticos. E um outro ponto muito importante é que você esteja com acesso à nossa plataforma Cosme Academy, porque eu vou enviar por lá o material do workshop com a senha que será a palavra-chave que eu vou informar ao longo das aulas. Então, fica de olho. Combinado? Então, simbora. Eu quero que você se sinta abraçada nesse workshop, que é para você que se sente insatisfeita com a sua própria carreira, com seus resultados, para você que busca crescer e se realizar profissionalmente dentro de um contexto que você se sinta atraída, como é esse do universo dos cosméticos, ou para você que quer expandir o olhar para uma nova área, que quer se envolver e aprofundar mais sobre os cosméticos, você vai ter essa oportunidade aqui. E um ponto muito importante que eu quero te falar, se você quer fazer uma mudança na sua carreira, é importante que você entenda que você pode fazer uma mudança gradual, aos poucos. Ela não tem que ser drástica.
você não precisa chutar o balde e começar do zero amanhã, né? É importante ter responsabilidade nesse processo, entender que é de fato um processo, né? E fazer uma transição suave. E a forma mais inteligente de começar é se dedicar algumas horas para essa mudança, ir sentindo, se envolvendo, abrindo as portas. E uma excelente forma, você já começou, né? Que é fazer esse workshop, que você já vai subir de nível e se aprofundar bastante. Além disso, se você é dona de marca de cosméticos ou quer ter uma marca de cosméticos, você vai se beneficiar ao acompanhar esse workshop. Se você quer trabalhar em pesquisa e desenvolvimento de cosméticos, ou mesmo se você trabalha no marketing de empresa de cosméticos, para você fazer um bom trabalho, é inevitável que você se aprofunde mais nesse conhecimento. Então, se você trabalha também com a venda de ingredientes cosméticos, é muito importante você se envolver nisso. Quantas vezes eu já vi vendedores falando aí por aí sem muita confiança e ainda errando nas informações que passam. Então, é muito importante essa consciência de que o mercado ele está carente de profissionais que tenham o olhar que nós desenvolvemos aqui, que é um olhar integrado que une técnica, marketing, estratégia, inovação. Então, é muito importante abrir a cabeça, abrir o olhar, que isso vai fazer com que você abra os seus horizontes também. E a começar por um olhar acolhedor, né? Que vem totalmente alinhado com o depoimento que o Daniel trouxe e todo o acolhimento que a gente quer dar aqui. E tem um trecho de Guimarães Rosa que, para mim, exemplifica e muito a dinâmica da vida feminina, que é uma vida que é marcada por muitas transformações. Desde muito nova a gente já começa a experienciar isso, né? Muitas transformações e variações constantes, a começar pelos nossos ciclos hormonais, TPM, variações de humor, e também há um ponto que marca muito a nossa trajetória, que é a maternidade, né? Suas preocupações, demandas, é uma necessidade imensa de equilibrar tudo. Nós somos mestres na atenção difusa, e isso fica muito nítido quando a gente compara o quanto que nós temos a capacidade de pensar em tudo e o tanto que nós nos destacamos pela capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito nítido, principalmente quando a gente compara com os homens, né, que têm uma atenção muito mais focada e eles não conseguem muito ter esse jogo de cintura de equilibrar várias coisas ao mesmo tempo, né? E esse trecho do Guimarães Rosa que eu estou mencionando é esse aqui. Olha só. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Guimarães Rosa, que é muito conhecido com o seu jeito único de escrever, mas com um recado muito profundo, que cabe muito aqui nesse contexto. A nossa vida é feita de altos e baixos, mas uma coisa é constante, a necessidade da coragem da gente fazer acontecer, para a gente buscar a nossa alegria e realização. Até porque, quando falamos do universo feminino, nós temos nossas lutas, nossos desafios, que não são poucos e que são confirmados pelos números que estão aí, né? Haja vista esses números que eu vou trazer aqui para você, que pode ser que você nem tenha consciência deles. Veja só, apenas 4 das 447 empresas listadas na Bolsa Brasileira possuem mulher como CEO. Isso é menos de 1%. 53 das empresas da Fortune 500 possuem mulher como CEO. Isso foi um crescimento, mas ainda é um número ainda muito baixo, né? Que 9% das mulheres, a gente tinha em 2017, passou para 15% em 2022, de mulheres em posição de liderança.
CEO, CFO, dentre outros, nas empresas de capital aberto no Brasil. E menos de 2% das mulheres brasileiras investem na Bolsa. Eu fiquei muito impressionada com esses números. Esses dados são realmente assim, a representação concreta de como que as mulheres ainda enfrentam esse desafio, né? Porque é um desafio que tem sido enfrentado há um longo tempo, né? Já houve muito crescimento, mas ainda assim ele está muito aquém do que deveria, né? Além disso, essa clássica, né, diferenças de gênero no mercado de trabalho, peguei essa referência da FGV para mostrar para você a desigualdade de gênero que ainda persiste no mercado de trabalho, com as mulheres ganhando menos que os homens e com baixa representação em cargos de gerência, como eu falei ali, com os outros dados mais concretos, né? Então, a gente precisa nos unir, né? Nós precisamos nos apoiar e principalmente nos lapidar para estarmos cada vez mais preparadas e afiadas para construir o nosso. Eu acredito muito na máxima que a sorte é quando a oportunidade nos encontra preparada. Então, é necessário que você se comprometa com o seu desenvolvimento na direção daquilo que você deseja. E quando eu falo em desenvolvimento, somado a todos esses desafios que nós mulheres enfrentamos, tem uma coisa que sempre me instigou. Pode ser que você tenha estudado, se formado numa universidade, tem um curso superior e um trabalho, mas não está satisfeito com o seu dia a dia, com a sua remuneração. E olha só essa informação que curiosa. Estudo aponta que 48% dos brasileiros buscam renda extra. E aqui não estou nem excluindo os homens, né, desse assunto. Aqui engloba tanto homens quanto mulheres. Então, quando a gente fala de realização, tem um fator que não só está relacionado ao retorno financeiro do trabalho. Então, se por um lado a gente tem tantas pessoas que procuram renda extra para complementar a sua renda principal, por outro lado, a gente tem também as pessoas que buscam por realização, por satisfação, e que esses aspectos não estão só relacionados ao retorno financeiro do trabalho. Então, veja só, você tem um emprego que não te traz realização, seja pelo retorno financeiro, mas não só isso, pode ser pela condição de vida que ele traz, seja de tempo disponível para sua família, ou do dia a dia mesmo que você tem que enfrentar para sustentar aquele trabalho. Inclusive, acho que cabe dividir aqui uma experiência pessoal, né, que eu já vivi quando eu trabalhava numa grande empresa e a minha ficha caiu que aquilo não era para mim quando eu olhei para todos os diretores, que era onde eu poderia chegar, no melhor dos casos, se tudo desse certo, né? Continuando lá nessa empresa. E eu parei para entender que eu não queria ter a vida de nenhum deles, tanto no trabalho, né, quanto em todo o contexto que envolvia. Então, assim, a situação de vida que envolvia aqueles diretores para estar desempenhando ali aquela função. E aí, quando você pensa em sair dessa realidade, você trava. Por que isso acontece? Porque o seu estudo, a sua graduação, não te ensina a aplicação prática do conhecimento. A falta de direcionamento prático nos cursos superiores é assustadora. Eu me lembro bem dessa percepção quando eu estava na faculdade, de querer ter abordagens mais práticas dos aprendizados obtidos ali, né? Mas a maior parte das disciplinas eram muito teóricas e muito distante da realidade. Eu não conseguia enxergar ali como que daquele aprendizado eu poderia gerar um trabalho. E isso era realmente muito desanimador para mim. E a COSME, ela existe para dar essa abordagem prática, um novo olhar para a educação. Então, bora mergulhar nisso. Então, veja só, na última aula, que vai ser imperdível, você vai aprender a prática da Nanobiotech Jelly Mask. Então, vamos pegar ela como referência para você entender a oportunidade do mercado de cosméticos. Eu peguei 3 exemplos de mercado para você se inspirar. E veja só. Essa máscara gel de ácido hialurônico e GABA da Simple Organic,
que tem 30 gramas, né? E ela custa R$199. Então, é uma máscara que tem a promessa ali, né, de hidratar profundamente, revitalizar a pele, devolver a elasticidade e suavizar, né, atenuar as linhas de expressão com a utilização por 15 minutos. Então, essa é uma grande inspiração, um benchmark, que eu vou detalhar aqui na sequência sobre isso, um benchmark que eu trouxe, já que aqui ao longo desse workshop eu vou mostrar a aplicação de todas as técnicas, ferramentas para o desenvolvimento da Nanobiotech Jelly Mask, né? Outro case, outro benchmark, essa máscara de tratamento noturno, nesse caso aqui é uma máscara anti-imperfeição de Tea Tree, que tem um custo de R$ 139,90, indicado para pele oleosa e recomendada também para tratar essas imperfeições, né? Então, indicado para peles que tenham essa imperfeição, ela é purificante, é uma máscara vegana, eles trazem esse apelo. É uma máscara que tem um volume um pouco maior do que o da Simple Organic, que é de 75 ml. Então, fique atento aqui nas abordagens, nas promessas, que você vai aprender a fazer esse desenvolvimento também. E o outro case, o outro benchmark é essa máscara da L'Occitane, uma máscara facial revigorante de melão provençal, 75 ml, com valor de R$ 199. Então, aqui a gente cria referência, né, de 3 marcas de mercado que estão aí, né, praticando essa realidade no mercado. E eu queria trazer a realidade da nossa Nanobiotech Jelly Mask, que é uma formulação que nós desenvolvemos aqui na Cosme e que é importante para trazer o senso e a realidade do mercado de cosméticos para você. Então, eu quis trazer uma estimativa, né, de custo de matérias-primas e embalagens para a Nanobiotech Jelly Mask. Então, uma estimativa por alto, sem espremer tantos custos, pensando no ganho de escala que poderia acontecer para fazer uma produção grande, né? Isso é clássico. Então, quanto maior a sua produção, menor o valor que você consegue para comprar os ativos, né? O custo unitário se reduz, né? Mas aqui eu quis deixar uma referência mais próxima da realidade de pequenas produções, né? Então, a gente teria para uma máscara de 30 gramas, né, um custo de R$10, um custo de matérias-primas e embalagens. Cabe destacar isso, né? Porque, obviamente, tem outros custos fixos ali, a depender de cada realidade, de cada marca, cada empresa, que aí cada um tem que se atentar. Então, como isso é muito... varia de acordo com cada empresa, cada marca, eu estou me atentando e destacando aqui que essa estimativa é de matéria-prima e embalagem, né? Então, quando a gente pega essas referências de mercado e vê, né, a diferença entre o custo de matérias-primas e embalagens e o que é praticado no mercado, obviamente cada formulação ali é única, e aqui a gente está trazendo também uma formulação única, mas com uma proposta similar, você consegue perceber como que é a margem, né? E é uma bela margem, né? Quando a gente olha para esses preços praticados no mercado. Então, pense em outros mercados, outros negócios e compare com essas margens brutas que eu trouxe aqui. E aí, para ficar mais claro ainda, eu trouxe uma tabela para simular vários cenários para você enxergar o potencial dos produtos cosméticos, né? Tomando como base o preço de venda do produto da Simple Organic, eu fiz a simulação aqui da venda diária. Então, eu fiz a simulação para um produto por dia, ou seja, 30 produtos por mês, ou 5 produtos por dia, 10 produtos por dia, 50 produtos por dia, com preço de venda de R$ 199, que é a referência de mercado, né? E o faturamento mensal que daria isso, né? O faturamento bruto. Então, veja só, se você vender
uma unidade por dia, você tem um faturamento de R$ 5.970, né? E considerando o custo de matérias-primas e embalagens mensal, o lucro bruto seria de R$ 5.670, né? Vale de novo o destaque que aqui a gente não considera os impostos, né, e alguns outros custos que você teria com a sua empresa, mas já cria uma bela referência do lucro bruto, né, para você. Então, veja aqui também como que isso vai aumentando muito na medida que você começa a aumentar também as suas vendas. Então, se você passasse da venda de um produto por dia para 5, você teria um lucro de R$ 28.350 e por aí vai, né? Vendendo 50 unidades por dia, que já é uma venda relativamente alta, né? Veja só, R$ 283.500. Então, é uma oportunidade muito, muito grande e não é à toa que o mercado de cosméticos tem o resultado que ele apresenta sempre, né? Um mercado que mesmo em crise continuou crescendo. Fora que o Brasil, como você já deve saber, é o terceiro maior mercado consumidor, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. E veja só esse gráfico aqui, né? As 4 principais categorias do setor da beleza e o crescimento desse mercado desde 2015, com projeções de crescimento até 2027, fracionado aqui por áreas, né? Fragrâncias, maquiagens, produtos para cabelo, produtos para pele. Então, é um mercado que tem um tamanho muito grande. Aqui, a escala do gráfico está em bilhões de reais. Então, quando a gente olha para investidor, esse é um dado que eles olham muito, né? O tamanho de mercado, do mercado que você se insere. E eu acho que aqui, o mercado de cosméticos, ele fica muito, muito em destaque e muito em pauta aqui, em alta, né? E a pergunta que fica é como, que eu imagino que você esteja aí na cabeça, né? Então, como que eu posso começar e me destacar nesse mercado? Existem várias formas de você pensar nisso. E assim, se você quer ser uma profissional do mercado de cosméticos, você tem algumas formas de ser remunerada por isso. São várias essas formas. Você pode ser representante de ativos cosméticos, você pode trabalhar numa indústria, você pode trabalhar no marketing de uma marca, de uma indústria ou da empresa de ativos, você pode ser revendedora de outras marcas, você pode também formular para outras marcas sendo consultora, ou ter a sua própria marca. Mas não importa em qual dessas áreas você está mapeando e se inserir, né? O que importa é que em qualquer uma dessas opções, você precisa aprender sobre tudo que é ensinado aqui. E pensando sobre essa responsabilidade que a Cosme tem em ensinar a aplicação prática de verdade, diferente dos cursos que eu mencionei, né, nós não podemos deixar de lado vários aspectos. Você precisa desenvolver um olhar multidisciplinar, um olhar que foca não só na parte técnica da cosmetologia em si, e óbvio que cabe o destaque que a parte técnica é sim muito importante, mas nós precisamos aprofundar em outros pontos. Na aula 2 eu vou aprofundar mais na parte técnica e nessa aula aqui eu vou trazer esses outros aspectos, né? Então, quais são esses outros aspectos que você precisa saber, né? Vamos lá. Quando eu trago essas inspirações e referências de mercado e crio como referência os preços de vendas desses produtos que já estão no mercado, você acha que seria então só produzir e vender pelos valores que eu apresentei como referência? Não, né? É claro que não. Então, tem algo a mais do que além da técnica, né? Tem algo além ali, existe um pulo do gato no meio desse caminho. E o pulo do gato é você aprender a criar percepção de valor para a sua marca e para os seus produtos. E é aqui que entra esses outros aspectos, além da parte técnica que eu mencionei. Então, como se cria essa percepção de valor? O ponto central que eu trago aqui
e que eu acho que traz fortemente o destaque que você precisa, é o casamento perfeito entre uma abordagem criativa com o direcionamento para o público certo. Você precisa desenvolver o seu olhar para sair do senso comum, para sair da mesmice. E isso acontece através dessa abordagem criativa e inovadora que não perde de vista o potencial cliente. Então, quando nós vamos desenvolver um produto, uma formulação, nós estruturamos um roteiro da Cosme com perguntas chaves que dão o direcionamento para o desenvolvimento de alto valor, né? Então, quais são essas perguntas chaves de desenvolvimento de cosmético de alto valor e a aplicação prática disso para, obviamente, a nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask. Então, você vai poder acompanhar esse roteiro e se inspirar aqui na aplicação prática para a formulação que nós estamos abordando aqui nesse workshop. Então, a primeira pergunta-chave é: qual que será o público consumidor desse produto? Pode parecer óbvio, mas as pessoas negligenciam e muito isso. E uma dica e um ponto muito importante para você pensar no seu desenvolvimento, né, é você pensar se você tem alguma identificação com algum público específico, né, porque isso pode facilitar muito a sua forma de lidar e de pensar como esse público. Então, pode ser que o seu público consumidor seja alguém com alguma questão similar à sua. Então, você ser o seu próprio público consumidor e pensar com a cabeça das dores e das questões que você vive para identificar mais detalhes desse público. Mas pode ser que você escolha que não seja nada que tenha a ver com você, mas que é importante você resgatar algumas vivências suas que podem te ajudar a entender mais a fundo um determinado público, ou qual tipo de público você tem mais identificação, porque isso vai facilitar também você a desenvolver esse olhar sob a ótica deste público, né? Ou ainda algum público que você tenha identificado uma grande questão, uma grande necessidade, um desejo ou uma grande dor, né? Então, são formas de você trazer qual seria o seu público consumidor do produto que você quer desenvolver. Então, você pode acompanhar aqui o workshop, fazer esse desenvolvimento juntamente aqui, né, com as aulas do seu público, do seu produto, né, da sua base de desenvolvimento. E a aplicação para a Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask foi direcionado para mulheres tecnológicas que fazem atividades físicas externas, atividades outdoor, regularmente, né, e que são preocupadas em manter a qualidade da pele no processo de envelhecimento. Então, veja só como que esse público ele é bem nichado, bem específico, e isso é uma grande estratégia, principalmente para quem está começando, né? A segunda pergunta-chave: qual a demanda o produto se propõe a solucionar? Ou quais os desejos e necessidades desse público que serão atendidas através desse produto? Então, é importante você refletir qual tipo de acolhimento o seu produto vai trazer, qual o direcionamento específico o seu produto, sua linha ou sua marca vai ter. Então, esse é um ponto muito importante também de ser refletido, porque ele vai, digamos assim, na ferida da questão que você quer atacar com o seu produto. E aí, aqui, a aplicação para a nossa formulação, para a Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, seria para mulheres que desejam muito manter uma pele jovem com vitalidade por mais tempo, que desejam minimizar os danos do estresse oxidativo e dos radicais livres, principalmente por causa dessa questão de serem mulheres que fazem atividades físicas externas, né? Então, consequentemente, tem essa dor, tem essa demanda de cuidado da pele por causa da exposição aos raios solares, ao suor, né? ao aumento mesmo do estresse oxidativo e dos radicais livres que são também produzidos pela atividade física, né? Então,
E essa é uma pergunta-chave também muito importante, relevante de você pensar. Terceira pergunta-chave, o que tem no mercado para atender essa demanda? E aí você deve fazer um processo que a gente chama de benchmarking, que é o que eu já apresentei, deixei aqui as imagens, né, das 3 referências de mercado trazidas para essa nossa formulação, e você deve fazer a sua também. Então, benchmark nada mais é do que um processo de estudo de concorrência. Você vai levantar o que tem já no mercado que esteja próximo à proposta que você quer trazer. E, obviamente, o ideal é que você traga uma proposta diferenciada, uma proposta única, mas é muito comum que você encontre coisas similares. E, ao encontrar coisas similares, isso vai clarear o seu olhar para justamente identificar o que ali não tem sido abordado. E aí se diferenciar nesse aspecto. A quarta pergunta-chave seria quais são as características que esse produto precisa ter. E a resposta para essa pergunta, ela começa aqui, nessa aula, mas ela continua na aula 2, que você vai poder acompanhar. Então, de forma ampla, eu posso abordar isso com base nessa aula aqui e essa continuação na aula 2, que você vai poder trazer mais detalhes técnicos, como o tipo de formulação, a forma cosmética, a embalagem, etc. Então, de forma ampla, aplicado para a nanobiotech, ProAging Jelly Mask, seria uma formulação que teria um apelo de formação de filme para a entrega dos ativos e que seja uma máscara de tratamento noturna. Então, são 2 premissas que foram definidas para se ter nessa formulação e que na aula 2 você vai poder acompanhar como que essas premissas se desenrolam tecnicamente para você ter o produto em si, né? Uma outra pergunta muito importante, uma pergunta-chave, é como deixar esse produto mais atraente. Então, essa pergunta faz parte desse roteiro, né? Desse roteiro da COSME, né? Das perguntas-chaves para o desenvolvimento de alto valor. E ela que vai trazer esse olhar mais criativo que você vai poder acompanhar na aula 2 e na aula 3. Então, como explorar de forma mais criativa, através de cor, textura, forma, aroma, né? E aqui isso começa a se desenrolar a partir da próxima aula. E, por fim, qual que vai ser o nome único e específico desse produto para que seja um produto atraente também no nome, né? A Nanobiotech ProAging Jelly Mask ficou um nome super extenso, né? Mas que pode ser abreviado fazendo um jogo de palavras aqui. Por exemplo, pegando só ProAging Jelly Mask ou Nanobiotech Mask, ou, né, fazendo uma combinação aqui, Nanobio Jelly Mask. Então, tem algumas possibilidades. Esse seria um nome completo e a gente pode criar apelidos. Esse nome ele pode ser criado nessa aula hoje, né? Mas você pode ir aprofundando na medida em que você evolui com as definições do seu produto, da sua formulação. Então, ter essas respostas faz com que você cumpra esse casamento perfeito, uma criação direcionada para uma demanda específica, sem criar algo aleatório, sem ignorar uma das necessidades a serem atendidas, né? Então, eu acho que com isso você já cria um grande diferencial de mercado, porque a gente percebe que tem muitas pessoas criando de forma aleatória mesmo, né? Sem pensar nessa abordagem criativa, sem pensar nesse casamento perfeito e em toda essa estratégia que nós aqui na COSME desenvolvemos. Então, com essa aplicação prática para a Nanobiotech Mask, já aqui abreviando o nome, né, ficou claro os pontos multidisciplinares a serem definidos para criar uma formulação, uma linha, uma marca de destaque, e ficou claro sobre a importância de olhar para o público, para suas necessidades e demandas a serem atendidas, e fazer o processo de benchmarking como ponto de partida. E também sobre o quanto temos de recursos para trazer destaque para uma formulação cosmética
e que nós vamos mergulhar mais nisso nas próximas aulas, na aula 2 e na aula 3. Eu vou dar destaque também para as tecnologias e novas tendências que seguimos acompanhando no mercado de cosméticos, mas tem uma que é a essência e que tem mudado muito o mercado de cosméticos como um todo. Ela tem contribuído para uma grande mudança de olhar que nós tivemos nos últimos anos em relação à formulação de cosmético, que é toda a força da sustentabilidade e o resgate da natureza para ativos cada vez mais naturais. E aqui na Cosme, como o maior ecossistema de Clean Beauty da América Latina, nós temos isso de fato muito forte. Só que é importante trazer um destaque relevante, que nós carregamos, né, um conceito que a gente chama de ASAP, As Sustainable as Possible, que seria o conceito do mais sustentável possível, né, uma tradução desse termo em inglês, que seria essa abordagem mais sustentável possível, uma abordagem que ela não vem carregada de radicalismo, uma abordagem que não tem uma militância cega. Existem sim ingredientes cosméticos que não são naturais e que trazem desempenho e performance muito boa para uma formulação, mas nós gostamos de equilibrar isso. Então, o mais natural possível para a melhor performance cosmética também possível, né? E essa tendência da sustentabilidade é tão forte que alguns ingredientes têm sido, inclusive, banidos de algum, né? A gente tem outras regulações, né, na União Europeia, Japão, Canadá, enfim. E eu quis trazer o caso do ciclopentasiloxano, que é um silicone volátil muito utilizado em formulações cosméticas que foi banido da União Europeia. Então, como base aqui, rapidamente, né, para te dar uma noção, caso você não saiba, os silicones eles têm uma função cosmética importante, de aumento de espalhabilidade, brilho, condicionamento, emoliência, formação de filme, redução do efeito TAC, né, que é a pegajosidade. Mas a gente tem substitutos sustentáveis, alternativas aos silicones, eco-friendly, né, pensando nesse contexto da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental. Então, qual que é, né, essa questão em torno do ciclopentasiloxano? Que eu quero deixar aqui para você como referência, né? Então, os estudos mostraram que os silicones, especialmente os voláteis, que é o caso do ciclopentasiloxano, eles atuam como poluentes de sedimento, solo e ar. Eles estão presentes em tecidos animais e humanos, né? E eles já foram, inclusive, identificados no Ártico, embora sua única fonte seja a atividade humana, né? Então, ele tem uma característica forte de persistência e bioacumulação, o que vai na contramão da sustentabilidade. E eles, embora também tenham sido identificados e quantificados no ecossistema, os silicones lineares, como o dimeticone, o trimeticone, eles não são tão bioacumulativos como o ciclopentasiloxano. Então, foi o ciclopentasiloxano que é um silicone volátil e que foi banido da União Europeia. Através de estudos, né, foi identificado atividade estrogênica, danos hepáticos e pulmonares, identificação em plasma e sangue de mulheres com prótese de silicone, redução significativa do tamanho da ninhada e do número de filhotes em ratos, isso o D4, porque ele se classifica, ele tem variações, né? O D5 foi, através de estudos identificados, também com potencial nocivo, né? Aumento do peso do fígado e atividade inflamatória pulmonar em ratos. Enfim, são vários estudos que comprovaram e que levaram ao seu banimento pela União Europeia. Aqui tem um histórico, né, dessas restrições que foram acontecendo aí ao longo de alguns anos até culminar no banimento, né? E a gente tem como concretização disso, né,
A Sephora, ela tem a linha Clean dela, né, com fórmulas limpas, e ela incluiu também esse banimento dos silicones cíclicos. Então, é proibido ter nessa linha Clean da Sephora. Eles não podem ser utilizados, tanto o D4, o D5, o D6 e o ciclometicone. E tem um limite de tolerância de 0,1%, né, apenas como impureza tecnicamente inevitável. Mas eles não toleram que ele seja adicionado intencionalmente. Então, veja só que isso é uma realidade, né? Não sou eu que estou dizendo, né? O mercado aponta para isso, os estudos apontam para isso. Existem, enfim, esses estudos do efeito no ser humano é um estudo muito complexo, leva tempo e, enfim, envolve toda a questão científica, né, da estatística envolvida, da metodologia científica envolvida, mas a gente já tem isso de concreto e eu achei importante dividir isso com você, para você entender também já um direcionamento que o mercado tem apontado fortemente o seu crescimento, né? Então, você pode acompanhar ali o roteiro das perguntas-chave e muito a gente instiga muito para ter clareza nesse desenvolvimento. E aqui a gente já pode entrar numa camada de desenvolvimento, que seriam os cosméticos Clean Beauty, né? Ainda que você tenha mais especificidades, e é importante ter no seu desenvolvimento, né? O que você vai atacar de necessidade, de desejo ali do seu público, que você vai identificar. Mas já, quando você parte para esse contexto da Clean Beauty, você já está entrando, enveredando numa camada interessante aí, que tem crescido muito no mercado, né? Obviamente, tudo com equilíbrio, sem prejudicar a performance do seu produto, do seu cosmético, dentro do conceito ASAP, as Sustainable as Possible, mas dentro de um direcionamento que tem sido muito valorizado no mercado. E aí, agora, eu queria falar com você, né, sobre a palavra-chave que eu estava esperando aqui. Mas, enfim, para fechar essa pauta aqui da Clean Beauty da Sephora, fica muito evidente que esse conceito Clean Beauty veio para ficar e vem transformando, de fato, o mercado de cosméticos. Mas vamos lá para a nossa palavra-chave, que eu sei que você vai querer acessar o material dessa aula, né? Eu preparei um card guia dessa aula 1 para você aplicar os aprendizados dessa aula. E para valorizar você que acompanhou até aqui, ele vai estar protegido por uma senha que é meu sonho. Combinado? Então, meu sonho é a palavra-chave dessa aula. E para você desbloquear e acessar o card, você tem que usar, então, meu sonho tudo junto para acessar o card. E esse card vai ser disponibilizado na comunidade da plataforma Cosme Academy dentro do nosso app. Combinado? E eu te aguardo nas próximas aulas. Calma que ainda não acabou. Eu tenho alguns recados para dar, mas eu te aguardo na próxima aula para a gente evoluir nesse aprendizado e você vai poder aprender as ferramentas e técnicas indispensáveis para criar os cosméticos naturais de alta performance e se antecipar também em relação aos erros, como eu falei no início da aula, além da gente evoluir na concepção da Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask. Nosso case trazido aqui especialmente para esse workshop, para você acompanhar na prática todos os conceitos trazidos que se aplicam aqui. E na aula 3, a gente vai ter a tão aguardada prática. E, por fim, eu queria te parabenizar por você ter chegado até aqui, né? Eu sei que as pessoas, em geral, não têm muita dedicação e empenho, né? Quando é como um funil que passa, né? E que, de fato, poucas pessoas têm sucesso, porque esse é o funil da vida. Então, eu queria te parabenizar pela sua dedicação e empenho em buscar se desenvolver e evoluir. Você já faz parte dessa fração muito pequena e também muito especial das pessoas que estão na busca.
e se embora até o final desse workshop para você aproveitar tudo que eu estou trazendo aqui com muito cuidado, trabalho e carinho. E eu quero deixar aqui na sequência alguns depoimentos de alunos para te inspirar ainda mais. Depoimentos que partem de alunos que começaram pequenininho, que mostram a experiência com os nossos conteúdos, né, com os nossos conteúdos gratuitos, até alunos que já evoluíram. E você vai poder acompanhar até a próxima aula e fica aí acompanhando os depoimentos. Esse workshop está demais e eu te aguardo até o final. A gente recebe vários relatos no direct de pessoas que criaram marca. Inclusive tem até uma aluna aqui que eu vi aqui que ela está assistindo a live, a Flávia. Ela criou a Choice, a marca dela, só com base nos conteúdos gratuitos. E depois que ela foi vendo a necessidade de dar uma evoluída e uma aprofundada, que ela entrou no curso. A gente recebeu essa semana um depoimento, até chamou a gente no WhatsApp, de uma pessoa que falou assim, gente, eu quero muito agradecer o sérum que tá, não sei se tá no YouTube, eu acho, não sei. Eu sei que ela assistiu uma aula, fez um sérum, foi pra feira, acabei de fazer R$1.000 com esse sérum, muito obrigada. Ela não é aluna, né? Assim, então, assim, a gente fica muito feliz, assim, é uma contribuição. Poxa, eu contei aqui pra você, né, que graças a vocês eu comecei a jornada pessoal de usar cosméticos naturais e a mudança que isso trouxe para todos os âmbitos da minha vida, até de alimentos, virou uma coisa assim, uma semente, né, que acho que não tem como voltar, né, depois que a gente começa a procurar produtos que não fazem mal, nem para nossa saúde, nem para o planeta, aí a gente começa a procurar produtos sem plástico, né, e uma coisa vai levando a outra, é um caminho que não tem volta. E vocês foram, assim, as pessoas, né, que me direcionaram para isso, que disponibilizaram uma série de materiais que foram esclarecedores, não só para mim, mas também para vários médicos que eu mandei, para várias pessoas. Então, poxa, vocês são muito, muito especiais para mim. Desejo sucesso máximo para todas vocês, para todas as alunas. Quer dizer que a Cosme foi muito importante para mim, né, nesse processo de mudança, né, de professora universitária para empreendedora, que não é fácil. E a Cosme é uma família, né, Yara? É uma coisa, assim, muito especial, porque, diferente de outros cursos, assim, a Cosme não tá só interessada em vender curso. Gente, a Yara não me pediu para falar isso, eu tô falando isso do curso. Eu acho o trabalho das meninas maravilhoso. É um trabalho que a gente vê que não é o dinheiro que tá na frente, é uma vontade de transformar o mundo, assim. Então, acho que é um pouco o que eu trago nas duas marcas, né? Meus primeiros lotes era um shampoo por vez, né? Eu não tinha dinheiro para comprar matéria-prima para fazer 1 litro de shampoo. Fazia, sei lá, 200 ml de shampoo, né? E hoje eu estou aí produzindo cada lote com mais de 1 tonelada de shampoo por vez, né? O que resultou, para mim, na minha vida, fazer o curso da Cosme. Aqui. Estudante lá, pelo 2º ano consecutivo, na Natural Tech e o Brasil Fé, com vários lançamentos. Yara, e você acredita que eu tava pensando em vocês essa semana? A gente fez hoje, Yara, 1 ano que a gente abriu nossa indústria. Eu abri a minha própria indústria. E que a gente come hoje inclusive, é um marco. Eu recebi até flores da minha equipe. Olha que coincidência, gente. Você me manda essa mensagem. Eu me lembro, eu lá na minha casa, fazendo os primeiros cosméticos e estudando com o material de vocês. Eu abri a minha própria indústria agora e a gente produz, porque antes eu terceirizava. E isso me faz só reforçar minha crença de capacidade. Porque assim, eu me lembro, há um tempo atrás, que o meu sonho era lançar um cosmético e as pessoas diziam que era impossível. E eu fui lá e fiz. E depois eu queria minha indústria. E as pessoas diziam, é impossível. E a gente foi lá e fez. E semana que vem a gente vai recebendo os nossos tanques de 100 quilos. Ou seja, a gente fazia tudo pouquinho, artesanal, sabe? Mas tudo legalizado, com Anvisa, tudo bonitinho, com os testes. A gente aprendeu a fazer tudo, Yara. A gente abriu pequenininha a indústria e agora eu tô ampliando ela. Nossa, que delícia me reconectar com isso. Então eu acho assim que a gente é capaz de qualquer coisa. Basta a gente estudar. E eu tava me conectando muito com vocês de novo. Olha que interessante. Eu até printei um produto, mandei pras meninas da indústria. E disse, meninas, a gente precisa de tempo pra estudar esse material aqui. Por isso a gente comprou os tanques pra facilitar a nossa vida. Porque a gente tava fazendo tudo menorzinho, né? Pra gente fazer 200, 300 unidades. Agora a gente vai conseguir fazer 100 quilos de vez. Muito bom, que bom. E a gente fatura, em média, isso aí por mês, tá? E a gente vai crescer mais.